Olá pessoal, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como é do conhecimento da maioria, estamos dentro de uma série de aulas ligadas à matéria de Teoria Geral do Direito Civil. E para hoje eu preparei o princípio da responsabilidade civil. Princípio esse que é de vital importância para o estudo do direito civil, na medida em que é através dele que vamos aplicar a sanção para todos os indivíduos que causarem prejuízos na esfera jurídica de outrem. Assim sendo, convido-lhe a assistir o vídeo até ao fim para que possa compreender como é que se desdobra este princípio básico ou fundamental do direito civil. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbilo. Ora, na nossa vida social, algumas vezes as nossas ações ou omissões podem causar prejuízos a outrem ou a terceiros. É nesse sentido que surge a necessidade de sabermos a quem vai ser aplicada a responsabilidade sobre os danos ou os prejuízos que essas ações ou essas omissões podem causar aos terceiros. Deste modo, a título de exemplo, podemos olhar aqui para a situação de um devedor que paga deficiosamente ou não paga a sua dívida. Nesse contexto, se não o fazer nos termos que foi previamente acordado com o credor, estará efetivamente a causar prejuízos ou danos ao credor. E nesse sentido, surge a necessidade de sabermos a quem vai ser aplicada essa responsabilidade. Acredito que de forma direta vai me responder claramente ao devedor, e é assim que tem que ser, e surge a necessidade ou da responsabilidade civil. O indivíduo que não cumprir ou se cumprir deficiosamente com o pagamento integral da sua dívida será responsabilizado civilmente. A responsabilidade civil vai ser nada mais nada menos do que a necessidade imposta pela lei a quem causar prejuízos na esfera jurídica de outrem de poder repor a situação tal como se a lesão não tivesse ocorrido. Ou seja, de efetivamente colocar a situação normal caso não tivesse causado esses danos na esfera jurídica de outrem. Este regime é muito importante para o direito civil e, no entanto, vamos encontrar ou enquadrá-lo dentro do livro 2º do nosso Código Civil. Atenção que esse livro 2º aborda sobre as obrigações. Já aqui fiz um estudo minucioso sobre a codificação e também quando abordei sobre a introdução relativa ao direito civil, já foquei nesse aspecto. É importante que tenha uma relação muito íntima com o seu Código Civil para que possa compreender melhor as questões ou os institutos nele inseridos. E daí é que verificamos que o nosso Código Civil está dividido em 4 partes e, no entanto, é nessa segunda parte, nas obrigações, onde vamos encontrar o regime jurídico relativo à responsabilidade civil. Neste livro vamos enquadrar, efetivamente, a partir do artigo 483 até o artigo 562, a questão da responsabilidade civil. Logo, faça um estudo minucioso sobre ele para que possa tirar melhores ilações e melhores conclusões, se calhar, do que as minhas. Deste modo, o indivíduo causou danos a outra pessoa. Como é que poderá suprir estes danos? Ou quais são os meios através dos quais poderá se observar a reparação dos danos? Segundo a doutrina e segundo a própria lei, vão existir 2 meios essenciais para a reparação de danos. Em primeiro lugar, a reparação in natura ou reparação inatural, no caso, se o indivíduo causou danos a outrem por meio de uma ação, partindo um carro, partindo um muro, efetivamente terá de fazer a reparação natural. No caso, leva o carro no conserto e o carro volta à sua normalidade. Vai construir um outro muro porque efetivamente está a fazer assim uma reparação natural. Por outro lado, poderá-se também fazer a reparação do dano por um mero ou por um meio equivalente. O que é isso? Significa que, se não for possível, se os danos causados forem muito maiores e, consequentemente, não serem passíveis de restituição natural, poderá-se dar um meio equivalente. Por exemplo, o indivíduo queima o carro de outrem, ou, no entanto, queima o livro de outrem, ou causa danos que a sua reconstituição natural não seja possível. Aí poderá, efetivamente, dar um meio
equivalente àquela situação concreta. Se partiu um carro, efetivamente vai ter que dar um outro carro. Queimou um livro, vai dar um outro livro. E se não for possível fazer essa restrição natural, poderá se aplicar também o regime das indenizações, que poderemos também, a posterior e em sede de obrigações, fazer um estudo sobre eles. Só para dar amparo legal ao que aqui abordei, eu vou fazer uma breve leitura, mais uma vez, do nosso amiguinho, o nosso fiel companheiro, o Código Civil, que vai normalmente dar amparo para tudo aquilo que a gente abordar. A indenização é fixada em dinheiro sempre que a reconstituição natural não seja possível, não repare integralmente os danos ou seja excessivamente onerosa para o devedor. Está aqui basicamente a nos dizer isso. A restituição em dinheiro só será possível sempre que não for possível também fazer a restituição natural da coisa. E com base no que aqui está estabelecido, já podemos verificar que a regra geral é sempre fazer a restituição natural. Só em casos excepcionais é que poderemos também fazer aqui alguma indenização equivalente ou por meio equivalente ou por dinheiro ou também através da substituição da coisa danificada. Neste contexto, também no que diz respeito aqui à indenização em dinheiro, porque é a exceção à regra, quando se vai fazer essa indenização em dinheiro ou por meio equivalente, devemos ter também em conta dois elementos essenciais. Por um lado, o dano emergente e por outro lado, o lucro cessante. O dano emergente normalmente vai ser o dano que causamos à coisa concreta. No caso, e a título de exemplo, vou aqui aplicar o exemplo clássico das nossas universidades, e também o nosso livro do professor Carlos Brito da Silva retrata sobre ele. Se um indivíduo embater contra a viatura, um táxi, no caso, contra um táxi, em primeiro lugar será obrigado a claramente restituir ou reparar o dano causado na viatura. Se partiu um para-choques, partiu um para-brisas, partiu um farol, enfim, será obrigado a restituir esta situação concreta e, no caso, seria o dano emergente, a reparação do dano emergente. No entanto, estamos a falar de um táxi, é sabido que os táxis, aliás, normalmente estão na via para fazer dinheiro. No entanto, com o dano que a gente causar à viatura que faz o táxi, consequentemente o dono deixa de faturar algum dinheiro naquele dia, naquelas horas, enfim. E, no entanto, quando vamos fazer a reparação, devemos também ter em conta o lucro cessante, ou seja, aquilo que o dono ou o titular do direito deixou de auferir por conta do dano que foi causado a ele. Nesse sentido, também encontramos amparo legal dentro do nosso Código Civil. Basta olhar para o artigo 564 e vai efetivamente encontrar isto. Cálculo da indenização. Número 1. O dever de indenização compreende não só o prejuízo causado, no caso o dano emergente, como os benefícios que o lesário deixou de obter em consequência da lesão, no caso o lucro cessante. É bom que faça aí um rabiscado no seu Código Civil, caso ainda não tenha feito, e faça efetivamente essas duas divisões. Em primeiro lugar, o dano emergente e a segunda parte do número 1 do artigo 564, o lucro cessante. Atenção que essa questão aqui das indenizações enquadram-se dentro da secção 8ª, dentro do livro das obrigações ainda, e no entanto poderemos encontrar a partir do artigo 562 e seguintes as matérias inerentes a obrigações de indenização. No caso, como é que se processa as questões de indenizações, como é que se faz o cálculo e tudo mais, vamos encontrar a partir do artigo 562 e seguintes do nosso Código Civil. Nesse sentido, é também importante a gente avaliar a questão da responsabilidade civil ou da sua classificação. Segundo a doutrina, vamos efetivamente classificar a responsabilidade civil em 3 elementos ou em 3 elementos essenciais. Primeiramente, vamos olhar para a responsabilidade civil contratual, em segundo lugar, para a responsabilidade civil extracontratual e também existe ainda a responsabilidade civil pré-contratual. A responsabilidade civil contratual será aquela que vai aplicar-se sempre que
estivermos perante as questões de um contrato. Todas as cláusulas previstas ou estabelecidas num contrato e previamente acordadas entre as partes, se o indivíduo não cumprir com elas, no caso uma das partes não cumprir com as cláusulas previstas no contrato, ali estaríamos perante a responsabilidade civil contratual. E assim o é porque, efetivamente, se o indivíduo não cumpriu com as cláusulas do contrato, estará a causar prejuízos a outrem, no caso a outra parte, e, consequentemente, deverá a ele ser aplicada a responsabilidade civil contratual. Por outro lado, a responsabilidade civil extracontratual é a mais comum e a mais frequente e ocorre sempre que, não existindo qualquer convenção contratual, o indivíduo fere de forma ilícita a esfera jurídica de outrem. Acontece na normalidade, é o mais comum e basicamente todos os exemplos que eu aqui apliquei tratam-se de responsabilidade civil extracontratual. No caso, o indivíduo que vai embater contra a viatura de outrem, não existe previamente nenhum contrato entre eles, mas o facto causador do dano dará este vínculo e, consequentemente, o indivíduo será obrigado a indenizar ou a ser responsabilizado civilmente nos termos da lei, ou melhor, do nosso Código Civil. Então, estaríamos dentro do âmbito da responsabilidade civil extracontratual. Por outro lado, também poderá existir a responsabilidade pré-contratual. Quer dizer que, normalmente, as partes, antes mesmo de celebrarem os contratos, no caso pré, antecedem ao próprio contrato, extra está fora do contrato, né? Por essa razão é que não existia nenhum vínculo no que diz respeito à responsabilidade civil extracontratual. E aqui na pré-contratual, os indivíduos ainda não celebraram um contrato e, no entanto, já existem alguns acordos que poderão levar à celebração do contrato. Nestes termos, se uma das partes, mais uma vez, violar ou não cumprir com as promessas previamente estabelecidas à celebração do contrato, dará lugar, efetivamente, à responsabilidade civil pré-contratual, ou seja, não obstante não existir ainda nenhum contrato celebrado, se uma das partes não honrar com o seu compromisso, será obrigado a ressarcir todos os danos que causar na esfera jurídica de outrem. Esta responsabilidade civil pré-contratual está prevista nos termos do artigo 227 do Código Civil. Artigo 227. Culpa na formação dos contratos. Número 1. Quem negocia com outro para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos culposamente causar a outra parte. Atenção! Estamos aqui a falar da questão da responsabilidade civil pré-contratual, formação do contrato, ainda não existiu conclusão do contrato, ou seja, ainda não houve contrato firmado e, no entanto, se o indivíduo ferir ou não cumprir rigorosamente com o princípio da boa-fé, poderá a ele ser aplicado uma responsabilidade civil. Posto esta situação, vamos agora analisar de forma minuciosa as duas espécies de responsabilidade civil. Em primeiro lugar, a responsabilidade civil subjetiva, ou por fatos ilícitos, aliás, e, em segundo lugar, a responsabilidade objetiva ou pelo risco. A responsabilidade subjetiva é a mais comum e é a regra geral. Sempre que alguém fere ou causa danos a outrem, em regra, devemos aplicar a responsabilidade civil subjetiva, porque inere essencialmente ao indivíduo ou ao sujeito que causou danos à esfera jurídica de outrem. E, no entanto, tem efetivamente consagração legal a partir do artigo 483 e seguinte. Acredito que, se for estudante de Direito, quer no ensino médio, quer no primeiro ano, já conhece de decor e salteado o artigo 483, né, que diz ou que estabelece efetivamente que a todo indivíduo ferir, enfim, deixa-me só aqui fazer uma leitura para que não fuja muito do que está estabelecido no Código. Artigo 483, número 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indenizar o lesado pelos danos resultantes da violação. No caso, estamos aqui também a tentar dar amparo legal ao conceito que eu dei no início.
Né? Todo indivíduo que violar os direitos de outros será obrigado a indenizar, no caso, a reparar os danos ou a repor a situação, tal como a lesão não tivesse ocorrido. A responsabilidade civil subjetiva vai encontrar 5 elementos essenciais para a sua verificação. Em primeiro lugar, tem que existir um facto lesivo. Este fato esse que tem que ser essencialmente humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente os indivíduos ou somente os seres humanos é que podem ser responsabilizados civilmente. Não podemos aplicar a responsabilidade civil para animais irracionais nem nada disso. Por quê? Porque efetivamente quem pode responder são simplesmente os seres humanos e o facto, antes de ser lesivo, terá de ser também humano. Então já podemos aqui retirar o princípio, ou melhor, a primeira parte dentro do artigo 1º, que é relativamente a este facto humano, ou ação ou omissão. Normalmente, quer as ações, quer as omissões são também puníveis nos termos do Código Civil. Tanto aqui, o artigo 486 estabelece relativamente à questão das omissões. As simples omissões dão lugar à obrigação de reparar os danos quando, independentemente dos outros requisitos legais, havia por força da lei ou de negócio jurídico o dever de praticar o ato omitido. No caso, o indivíduo celebrou um negócio jurídico e é obrigado a praticar um determinado ato e não o faz. Não é? Estamos aqui a omitir, não praticou nenhum ato, mas, no entanto, a sua omissão, a não prática daquele ato, acaba por ferir ou por prejudicar outrem ou terceiro. Consequentemente, também estaríamos perante a questão da responsabilidade civil, todavia, por omissão. Outro elemento que tem que ter em conta é o dolo, ou seja, a vontade de praticar aquele ato. Não obstante a questão do indivíduo ter que praticar a ação, também esta ação deverá ser dolosa, ou seja, a vontade de praticar aquela ação que fere a esfera jurídica de outrem. Todavia, para além do dolo, também existe a culpa dentro dos elementos essenciais para a aplicação da responsabilidade civil subjetiva. Isto é, aquela prática, para além de ser lesiva de direitos, para além de ser vontade, também tem que existir uma censura do direito ou da sociedade geral. Logo, a culpa é também um elemento essencial para que se observe efetivamente a responsabilidade civil. Daí que tem também consagração legal nos termos do artigo 487 do mesmo. Não obstante a culpa, não obstante ao dolo, não obstante ao ato ser humano, é necessário também que exista um dano. Não é? O dano vai ser nada mais nada menos do que a violação dos direitos de outrem. Tem de existir esse dano para que efetivamente se apliquem. E está aqui dentro do nosso conceito previsto no artigo 483, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada. Então, essa violação será o dano e a violação terá de ser ilícita. Atenção que a ilicitude configura contrário senso à licitude. Ou seja, se é lícito são os atos que vão estar com base na lei, no entanto, a ilicitude serão os atos contrários à lei. Isto é, não obstante ao ato ser danoso, ser culposo e ser humano, é necessário também que exista uma ilicitude, ou seja, estar contrário àquilo que a lei determina. A lei lhe obriga a pagar ou a cumprir o contrato pontualmente, não é? Terá de o fazer. Se não o fazer, consequentemente, aquele ato é ilícito. Sendo ilícito, vai causar danos a outrem, vai também ser aplicada a responsabilidade civil, porque foi um ato ilícito. Não obstante a isso, será também necessário que exista um nexo de causalidade entre o dano e o facto ou o ato praticado. No caso, o nexo causal vai ser o segundo ou quinto elemento a se ter em conta relativamente à aplicação da responsabilidade civil. São esses 5 elementos essenciais que devem ser observados para que se efetivamente aplique a responsabilidade civil. Primeiramente, um facto humano, um ato humano, ação ou omissão. Em seguida, a aplicação do dolo, que é a vontade de praticar ou não, a culpa, que é a censura aplicada pelo direito, a ilicitude,
que tem que ser contrário à lei e, por fim, a questão do nexo causal, no caso, a ligação entre o ato e o dano causado na esfera patrimonial de outrem. Por outro lado, há agora a necessidade de abordarmos sobre a responsabilidade civil objetiva. E essa responsabilidade civil objetiva normalmente é aplicada independentemente da culpa do indivíduo que cometeu. Isto é, existirá sempre um cometente e um comissário. Algumas situações há em que o indivíduo, de per si, mesmo não tendo praticado aquela ação, será obrigado a indenizar o ato. No caso, um motorista de alguém que cometa um acidente, não é? Aquele indivíduo, se tiver agido no interesse do seu chefe, estará efetivamente o chefe responsável pelos danos que o motorista causar na viatura de outrem. Os nossos animais, as crianças, normalmente não podem ser responsabilizadas civilmente. E quem tem este dever de cuidado? Quem deve ser responsabilizado nesses casos? Normalmente, os seus responsáveis. Estamos a falar de cães, no caso, o dono do cão será responsabilizado civilmente pelos danos que o seu cão causar na esfera jurídica de outrem. Uma criança não pode ser responsabilizada civilmente, logo o seu pai, aquele que exerce poder paternal sobre ele, é que vai ser responsabilizado pelos danos que a criança causar em outrem. Nesse sentido, é bom que vá estudar de forma minuciosa os artigos 499 e seguintes para que possa compreender melhor como é que está regulado esta matéria da responsabilidade civil pelo risco. Atenção que a responsabilidade civil está subdividida em dois ramos essenciais: a responsabilidade civil subjetiva, artigo 483 a 498 do Código Civil, e responsabilidade civil objetiva ou pelo risco, artigo 499 e seguintes, ou caso até 510, todos do nosso Código Civil. A título de exemplo, só para dar aqui um amparo legal naquilo que eu acabei de explicar, relativamente aos danos causados por animais. Quem, no seu próprio interesse, utilizar quaisquer animais, responde pelos danos que eles causarem, desde que os danos resultem de perigo especial que envolve a sua utilização. Atenção, estamos aqui claramente a dizer ou a fundamentar aquilo que eu disse. Outra situação também que se pode aplicar relativamente à questão da responsabilidade civil pelo risco é a responsabilidade do Estado. Não é? Quem é responsável nos atos praticados pelos órgãos estatais. O artigo 501 estabelece efetivamente como é que isso se desdobra. O Estado e demais pessoas coletivas públicas, quando haja danos causados a terceiros pelos seus órgãos, agentes ou representantes no exercício de atividades de gestão privada, respondem civilmente por esses danos, nos termos em que os comitentes respondem pelos danos causados pelos seus comissários. Ou seja, todos os órgãos estatais, sempre que as suas práticas levarem ou lesarem interesses de particulares, também poderão responder nos termos da responsabilidade civil objetiva, porque efetivamente o Estado não é uma pessoa singular, não é uma pessoa individual, logo não pratica atos, mas existem vários órgãos que representam o Estado, e sempre que um desses órgãos praticar, ou um dos agentes do Estado praticar um determinado ato, no caso o abate de uma árvore, que é normalmente uma competência do Estado, e esta árvore cair em cima de uma viatura, no caso vai causar danos na viatura, e o dono poderá socorrer-se por meio desse artigo 501 do Código Civil a responsabilidade civil, ou a responsabilizar o Estado pelos danos causados à sua viatura. Em regra, em termos gerais, é isso que devemos ter em conta quanto ao critério ou à responsabilidade civil objetiva. Portanto, faça uma leitura minuciosa de todos esses artigos para que compreenda melhor. Espero que tenha gostado do vídeo. No entanto, aproveite, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário, ative o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo. Subscreva-se também, que é muito importante para que o nosso canal assim cresça. Vou, por agora, guardar o nosso Código Civil. E vamos agora olhar para a questão da responsabilidade civil e responsabilidade penal. Normalmente a responsabilidade civil e a responsabilidade penal andam muito, mas muito equiparadas. Isto é, sempre que existir um dano
penal poderá também dar lugar a uma responsabilização civil, porque não obstante o indivíduo que comete o crime de furto, não é? Comete o crime de roubo, não é? Para além de levar ou de causar danos na esfera jurídica de outrem, no caso seria a responsabilidade civil, também fere as normas penais tipificadas e, consequentemente, será a ele aplicado uma sanção penal por conta do crime que cometeu e, por outro lado, a responsabilidade civil, ou seja, a indemnizar o indivíduo pelos danos que causou a ele. No entanto, o ilícito penal e o ilícito civil andam normalmente juntos, todavia, a diferença que existe entre eles é que o direito penal é muito mais rigoroso no que diz respeito à sua penalização, na medida em que pode chegar até a privação da liberdade. E sabemos nós que a liberdade, já vimos aqui na aula inerente aos direitos de personalidade, falamos sobre o direito à liberdade, todo indivíduo é livre em todos os sentidos, quer físico, quer moral, e, no entanto, a liberdade física é um dos elementos essenciais depois da vida, né? E, no entanto, todo mundo que é preso da sua liberdade, estamos a aplicar uma sanção muito severa e essa é a diferença. E, por outro lado, a responsabilidade civil vai efetivamente recair sobre o bolso dos indivíduos. Acabou por causar danos na esfera jurídica de outrem, será obrigado a indenizar nos termos do Código Civil. Já falamos aqui, a partir do artigo 562 e seguintes, poderemos encontrar quais são os modos de indemnizar. Não obstante a isso, também podemos aqui verificar a questão da vida. Sabemos que a vida é um direito de personalidade intrínseco ao homem, insubstituível e deve ser inviolável. E, no entanto, todo aquele indivíduo que violar a vida estará efetivamente a cometer um crime, no caso o crime de homicídio, que poderá desdobrar-se de várias formas. Quando a gente aqui estudar sobre direito penal, vamos compreender. Nesse sentido, o indivíduo cometeu um crime e sabemos que a vida é um direito de personalidade, um direito subjetivo, não patrimonial. E sendo um direito não patrimonial, não está suscetível de indemnização. Ainda assim cairíamos no âmbito da responsabilidade civil, também porque dentro do regime do 483 e seguintes, no caso da responsabilidade civil por factos ilícitos, vamos ali enquadrar o artigo 495, 96, salvo erro, vamos enquadrar ali a questão dos bens não patrimoniais. Ou seja, a doutrina considera, e a própria lei também, não obstante a um determinado bem não ser avaliado pecuniariamente, não tem como a gente fazer um pagamento da vida, né? Porque a vida não tem preço, não tem valor nenhum. Todavia, pode-se fazer uma compensação para todos os indivíduos que forem familiares dos entes queridos. Né? Faz-se aí uma avaliação pecuniária que possa efetivamente suprir a dor do sangue, enfim, a dor que efetivamente o indivíduo poderá ter em função da perda de um direito de personalidade ou de um direito subjetivo não patrimonial. Nestes termos, dou por encerrado este magnífico tema ligado à responsabilidade civil. Portanto, foi aqui abordado, em primeiro lugar, sobre o conceito de responsabilidade civil. Vimos também quais são os modos de reparação de dano, no caso, a reparação in natura ou natural, e caso não se possa verificar, aplica-se a segunda forma de reparação de dano, no caso, a reparação por mero equivalente. Abordamos também sobre a questão da classificação da responsabilidade civil, isto é, a responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual e pré-contratual. Por outro lado, verificamos também as modalidades ou espécies de responsabilidade civil, olhando em primeiro lugar para a responsabilidade civil subjetiva ou pelos factos ilícitos, que tem conjugação legal nos termos do artigo 483 a 498, e em segundo lugar olharmos para a questão da responsabilidade civil objetiva ou pelo risco, que tem consagração legal entre os artigos 499 a 510. Por fim, analisamos a questão da diferença entre o ilícito penal e o ilícito civil, no caso a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, e, no entanto, é isso que eu preparei para hoje. Espero ter sido mais uma vez claro e coerente nas explicações. Em caso de dúvida, já sabe, entre em contato através das minhas redes sociais, na descrição, ou se preferir,
deixa a sua dúvida no comentário. Aproveite e vê também as nossas playlists para que possa efetivamente compreender a sequência dos vídeos que aqui têm sido lançados. Agradeço desde já pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero por vós numa próxima aula. Eu sou o Jorge Reis e este é o JusBie.